Olá, eu sou o professor Gustavo, sou professor de História e eu vou resolver com vocês as questões do Enem. Então, vamos para a abertura. A primeira questão de História do Enem de 2016 foi a questão 2 dessa prova branca. É uma questão que trata sobre o Império Romano. Eu vou ler o enunciado para vocês. Aqui eu estou de frente com o meu computador. Então eu vou estar sempre olhando para o lado, não é desprestigiando ninguém não. É para poder trabalhar realmente a questão. Então vamos lá. Tem um texto antes de Políbio, um texto publicado pela editora UNB em 1985. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? A experiência, o enunciado agora, a experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é a questão A. Eu vou ler as alternativas e a gente vai construindo o pensamento. Né? A questão A fala: ampliação dos contingentes de camponeses livres. A gente está falando de Império Romano. O Império Romano ele não teve como característica a expansão de camponeses livres, uma vez que era uma potência escravagista. Tanto que um dos motivos que leva ao fim do Império Romano é o fim dessas ondas subsequentes de escravos que o Império Romano recebia. Então você não tem nenhum tipo de ligação com relação à ampliação dos camponeses de contingente. Então a gente já corta essa questão. B. Consolidação do poder das falanges hoplitas. Hoplita era o soldado de infantaria grego. Não tem absolutamente nada a ver com Roma. O exército romano é baseado em centúrias e o seu guerreiro de infantaria geralmente é o centurião. Então já corta de vez que está falando de Grécia, está falando de outra coisa. Eu vou pular a C, daqui a pouco a gente fala dela. D. Adoção do monoteísmo cristão. Gente, o cristianismo só é adotado por Roma em 391 depois de Cristo. O texto está sendo escrito antes de Cristo. Como é que alguém podia escrever um texto antes de Cristo falando sobre a adoção do monoteísmo cristão? Logo, já tem um anacronismo muito grande aí nesse enunciado, já pode cortar de vez. Essa seria uma das primeiras alternativas a você completamente ignorar. E a alternativa é libertação do domínio etrusco. Os etruscos eram o povo que dominava os romanos antes deles se tornarem um império. Então Roma surge como uma pequena cidade italiota dentro da Península Itálica, controlada por esses etruscos. É o fim da dominação etrusca que põe fim ao período monárquico do Império Romano e dá início ao Império Romano. Logo, essa alternativa se define por um momento anterior ao que o texto está falando. Então não pode ser ela. Obviamente, só pode ser a questão C, que é a concretização do desígnio imperialista. Isso está muito claro em uma das frases aqui daquele textinho. Que muitas vezes a gente pensa, esse texto é inútil. Não pode ir por isso não. Em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado. Ou seja, dominação imperial. Se a gente está falando de dominação imperial, a gente está falando da alternativa C, concretização do desígnio imperialista. Uma questão até bastante simples. Nessa prova branca, a terceira questão também é uma questão que eu quero conversar com vocês. Ela até fala realmente de história, mas ela também trabalha com diversas interdisciplinaridades, que foi o que eu falei logo no início do nosso vídeo, né? Ela vai estar trabalhando noções de geografia, de geopolítica, também de história, não deixa de ser, embora seja um tema que não é muito utilizado, tá? Mas ao mesmo tempo é uma das minhas principais especialidades. Quem não me conhece, eu sou um historiador que trabalha muito com
quadrinhos e com a formação do imaginário a partir dos quadrinhos. E é uma questão que mostra um quadrinho chamado Persépolis. Persépolis é publicado nos anos 2000. A autora dele se chama Marjane Satrapi e ele é depois, posteriormente, adaptado para um filme animado, claro, de 2007. Esse filme chegou até a ser um dos ganhadores do Festival de Cannes, né? E ele vai mostrar no quadrinho e no filme a biografia da autora em sua infância no Irã, ali na virada da década de 70 para o início da década de 80. Por isso que é um quadrinho bastante interessante, né? É bastante pouco usual, muito, 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 muito recomendável, né? Então eu vou ter que ler calmamente os 4 quadrinhos que aparecem, a sequência de imagens, para que a gente possa tá conversando realmente sobre a questão. É lógico que o ideal seria que eu colocasse na tela os quadros, só que eu não tenho ainda a capacidade de edição, de montar isso. De repente, para vídeos futuros a gente consegue, né? Então vamos lá. O primeiro quadrinho aparece ela sozinha e está escrito: "Essa sou eu com 10 anos de idade em 1980. Ela está com um véu, a representatividade do véu árabe no rosto dela. "E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Golnaz, Marshid, Marim e Mina." Então aparece 4 meninas e um detalhe do que seria ela, do que seria a autora, né, a Marjane. Todas elas com feições tristes, mas todas com o véu, com o uniforme, muito parecidas até, o corte de cabelo, são muito próximas. Aí abaixo tem um quadrinho com várias pessoas levantando o punho, tanto homens quanto mulheres, e aí está escrito também numa caixa de texto: "Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica." No último quadrinho: "Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas." Aí mostra a fachada da escola, crianças lá dentro e algo que seria uma mãe entregando para a filha o véu, e está escrito no balão de fala da personagem: "Toma, minha filha", como se ela estivesse passando o véu, porque o véu passa a ser obrigatório, certo? Aí o enunciado da questão é: "A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre a conflito trabalhista e engajamento sindical." Não tem nenhum tipo de relação com questão trabalhista. Está falando de crianças, está falando da relação delas com a realidade que elas estavam vivendo naquele momento. Então não tem nenhum tipo de menção ao mundo do trabalho, certo? Questão B: organização familiar e proteção à infância. Embora existam crianças nessa sequência, eu não consigo entender, não consigo ver nenhum tipo de relação com a ideia de proteção ou com a ideia de algum tipo de estímulo para a proteção de crianças. Então eu já cortaria também essa questão. É uma questão bastante fácil até. A alternativa C: centralização econômica e pregação religiosa. Pregação religiosa, você pode até ter uma interpretação a partir disso. Mas centralização econômica, nesse quadrinho específico, nessa sequência de quadrinhos, não tem nenhum tipo de referência, certo? Você não fala nada de economia, você fala que houve uma alteração e que o véu passou a ser obrigatório. Questão D: estrutura educacional e desigualdade de renda. Você pode até pensar: ah não, a estrutura educacional mudou porque agora é uma escola e o véu passou a ser obrigatório. Não, parou por aí porque não fala de desigualdade de renda. Pelo contrário, fala até de uma determinada padronização, uniformização, quando ele dispõe todas as meninas parecidas, iguaizinhas, uma do lado das outras. Você não fala sobre uma individualização. Você fala até do contrário, de uma normatização de pessoas. Por isso é muito fácil, a questão sem você nem precisar saber muito conhecimento do que foi a Revolução e tudo mais, você pode já marcar a questão transformação política e modificação de costumes. Gente, transformou a política, teve uma revolução, mudou. Se a gente fala de revolução, a gente sempre está falando de alguma alteração muito grande, né? Então houve uma alteração e a partir daquele momento se modificou os costumes, o véu passou a ser obrigatório. A questão
muito fácil até de ser recebido, de ser respondido. Mas eu acho que a gente precisa também aproveitar para falar um pouquinho o que foi essa revolução, já que é um tema muito en passant, a gente não consegue nem ver ele em sala de aula direito, a não ser que você tenha 5, 6 tempos para estudar história, né? Então o que acontece? O pós-guerra tem uma série de alterações em todas as estruturas, em todo o poder internacional, né? E aí, no caso do Irã, potências internacionais começaram a colocar, como é que eu vou poder dizer? Começaram a se intrometer no poder iraniano. Colocaram no poder uma pessoa que tinha o título de Shah, X-A, o Shah. A gente lembra de o Shah da Índia, já pode ter ouvido isso em algum momento. Então o líder político era o Shah e ele se manteve até 1979. Com o passar do tempo, esse Shah se tornou cada vez mais ditatorial e deixando cada vez mais grupos à parte do processo de poder. Inclusive você vai ter perseguições religiosas a determinados grupos de minoria e tudo mais. Em 1979, o que é a Revolução Islâmica? É uma coalizão de diversos grupos insatisfeitos que tentam tomar o poder. E conseguem. Na verdade, o Shah foge primeiro para a Europa, depois ele vai para os Estados Unidos. E é por causa disso, até um caráter de curiosidade, que a gente tem o filme Argo, que ganhou o Oscar há pouco tempo atrás, que fala sobre a invasão de ativistas políticos quando eles chegam e tomam a embaixada americana. Então, essa tomada até que leva à queda definitiva do Carter, que acaba abrindo caminho para toda a reação conservadora do período Reagan. Então é só para salientar aí a diferença, mas eu acho que mesmo sem ter esse conhecimento, dá para conseguir essa questão com tranquilidade. A questão é transformação política. Então, a segunda questão que aparece no Enem de 2016 como sendo uma questão de história, no caderno branco, que é o que eu estou usando como referência, é a questão 9. Mas ela é muito fácil de ser encontrada aí no caderno de vocês, se vocês não estiverem utilizando o branco, porque ela é uma questão que tem uma imagem muito clara e depois um pequeno textinho bastante diferente. Então, se trata de uma imagem desenhada por um francês. Então é uma cena que se apresenta como cotidiana na França, uma pequena rua, onde você tem duas senhoras vendendo café brasileiro. Tem uma plaquinha escrito Café do Brasil, e 3 senhores, na verdade 2 senhores e uma outra senhora comprando esse café. É uma cena cotidiana. E aí tem um texto que é em português antigo, então é até meio estranho de falar. Se eu tiver qualquer erro, por favor, vocês me desculpem. Então tá escrito: uma cena franco-brasileira. Esse cena tá com SC, para vocês terem ideia. É uma cena franco-brasileira. Franco, pelo local e os personagens. O local, que é Paris, e os personagens, que são pessoas do povo da grande capital. Brasileira, pelo que aí se está bebendo. Café do Brasil. O letreiro diz a verdade apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo Sr. Tofani, desenhista de Gesaítu. Como vocês devem ter percebido, meu francês é péssimo, mas vamos ignorar essa parte, né? Então é um francês que pintou essa cena, e ela está sendo colocada. Essa cena foi publicada numa revista chamada Ilustração Brasileira em 1909. É até bom falar como um detalhe: sempre que vocês puderem prestar atenção na data que aquilo foi publicado, serve de pista para o momento que a gente está tratando, o momento que aquela questão está tratando. Vamos lá. A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto. Então ela está perguntando qual é o papel do Brasil na economia mundial. E aí a gente vai até usar um panorama mais amplo, porque não é só o Brasil. Todas as nações latino-americanas, quando se dá o processo de independência, seja da América Espanhola ou da América Portuguesa,
têm a mesma tendência. E essa tendência é de ser continuarem seguindo como fornecedores de produtos agrícolas, de produtos não manufaturados para a Europa, para os Estados Unidos e para outros locais. Então isso é uma questão bastante simples até. Então a gente tem as alternativas: prestador de serviços gerais, que é a A. A letra B, exportador de bens industriais. Os bens industriais, o Brasil só realmente começou a instaurar uma indústria mais respeitável, vindo do Vargas, Kubitschek principalmente. Então não é essa a questão. Importador de padrões estéticos. Na verdade, o Brasil é que adotava os padrões estéticos vindos da França. A França foi, principalmente nesse início de século, o grande ideal de realidade, de moda e de tudo que era interessante dentro do Brasil. Tu vê que a historiografia brasileira é muito influenciada pela França. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Cinelândia, e a ideia original do que hoje é a Avenida Rio Branco, elas são avenidas pensadas para as pessoas caminharem, inspiradas no padrão da Champs-Élysées, os padrões franceses. E a letra E, que é formador de padrões de consumo. É óbvio que também não, questão bastante simples. A resposta seria D, fornecedor de produtos agrícolas, que é a base realmente que o Brasil vai ocupar no pós-independência, que só vai começar a se alterar, se é que já se alterou, bem depois, né? Então é uma questão bastante simples, já resolvidas aí para vocês. Dando prosseguimento, vamos lá. A questão 12 do caderno branco é outra questão que eu considero de história, né? É até bem clara essa. E para vocês que não estão utilizando o caderno branco, repito, é muito fácil de ser encontrada. Ela tem uma iluminura, né? Uma imagem de um santo católico. Nesse caso específico é São Benedito, né? Padroeiro dos negros. É um santo bastante popular até no Brasil. O segundo texto é um texto da Revista de História da Biblioteca Nacional, e eu vou ler aqui para a gente conseguir desenvolver a questão. Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a Igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferente das que preconizava a fé católica. Eu vou ler agora o enunciado. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com uma outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para... Então, a Igreja Católica ressignificou os seus santos em um esforço para isso que a questão quer encontrar. A gente vai então analisar alternativa por alternativa. A alternativa A dispõe assim: reduzir o poder das confrarias. As confrarias eram irmandades religiosas que eram muito importantes para o seio do catolicismo, principalmente no processo de colonização. A própria Irmandade de Cristo pode ser considerada uma irmandade ou uma confraria. E aí você tem a Ordem Terceira do Carmo. Existia uma relação muito grande, então você não queria diminuir, reduzir o poder das confrarias. Pelo contrário, a confraria ela tinha uma importância dentro desse processo colonial e dentro do próprio poderio da igreja, certo? Então a gente já pode excluir essa questão. Vou dar um pulinho aqui na B, daqui a pouco a gente volta nela, porque vocês já sabem, né? E vamos para C. Expoliar recursos materiais dos cativos. Gente, cativo é escravo. Escravo não tem recurso material porque escravo não recebe salário, porque senão ele não era escravo. Então, já ignora, porque escravo não tem como expoliar escravo em termos financeiros. Recursos materiais de escravo. É até contrassensual, né? Letra D. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico. Nesse primeiro período da colonização, a quantidade de negros libertos era muito pequena. E por que a igreja ia querer cooptá-los para o seu corpo religioso? Por que seria tão importante a ponto de você fazer todo um rearranjamento, uma ressignificação
essa questão também não se sustenta. E letra E, que seria atender à demanda popular dos padroeiros locais. Hoje a gente dá na televisão, quando um santo é brasileiro, um santo é de determinada região, etc, etc. Mas nessa época você ainda não tinha uma noção de brasilidade, você não tinha uma ideia de que nós queremos ter um santo nacional. Isso não era muito pensado, até porque você não era... Os portugueses que viviam no Brasil não se consideravam necessariamente brasileiros, tinha um outro tipo de significação. Então por que você ia ter que ter uma representatividade com o negro por causa dessa questão de demanda? E o povo que tinha condição de fazer qualquer tipo de barganha com a igreja para conseguir esse tipo de coisa, não seria, obviamente, nesse período da colonização, aqueles que fossem cativos, certo? A questão certa, então, é bastante simples, é a letra B, cristianizar a população afro-brasileira. E aí a gente tem que até relembrar que isso era uma estratégia da Igreja Católica em todo o processo colonial. A gente tem a Virgem de Guadalupe, por exemplo, aqui na América Andina, e ela é uma rearrumação da mitologia local. Você tem a própria Nossa Senhora da Aparecida, a forma com que ela passa a ser adorada enquanto negra, e tudo isso são estratégias que a igreja faz uso para poder cristianizar a população afro-brasileira. Ali no centro da cidade, se eu não me engano ali no centro da cidade, na rua Uruguaiana, você tem uma irmandade que era dos negros na época, então era estimulado esse tipo de comportamento da parte dos cativos. Então a resposta certa dessa questão é a resposta B, certo? Vamos para a próxima. Vamos lá, gente, agora a gente vai fazer a 13ª questão desse caderno branco. E eu vou fazer uma ressalva desse ponto em diante, tá, gente? Toda hora eu tô tendo que parar o texto porque alguém fala alguma coisa, cachorro late. Então, se começar, eu vou continuar a questão. Vamos rezar pro cachorro não latir, né? Para não ter nenhuma interrupção, porque senão vai parar toda hora. Vai ficar cada vez mais difícil para mim de dar continuidade. Vai ficar cada vez mais tarde. Eu queria postar isso o mais rápido possível para vocês. A questão 13 do caderno branco, ela coloca assim: em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Um texto escrito por uma pessoa chamada Greenberg, eu não conheço o autor, publicado em Nova Língua Interior, 500 anos da história dos judeus no Brasil, pelo IBGE. No momento que eu li esse texto, me lembrou na hora de algumas sequências do filme Tempo de Paz, com Dan Stubach e o Tony Ramos. Tem uma cena que o Tony Ramos fala exatamente isso. Libera visto para judeu, não libera visto, volta isso. Bastante interessante o filme, recomendo com veemência, né? Então vamos ler aqui o enunciado para a gente poder começar já a tratar direto das questões. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi ou a, boto A entre parênteses, né? Vamos lá. O texto então fala sobre as migrações para o Brasil e depois ele pergunta por que estava acontecendo essa forma de relação entre judeus e Brasil, especificamente. A primeira alternativa, a alternativa A, coloca assim: receio de controle sionista sobre a economia nacional. É bastante complexo. Sionismo é um movimento político judeu que reclama para eles, defende a ideia de um Estado democrático judaico, ou seja, o grande projeto por trás da formação do Estado de Israel, desse sonho durante tanto tempo do povo judeu de ter uma representação geográfica. Eu acho que essa alternativa já não se sustenta, porque você não teria judeus o suficiente, em primeiro ponto, para poder ter
uma ameaça à economia nacional. Fora que essa alternativa é completamente preconceituosa, essa alternativa é extremamente antissemita, como se existisse essa noção. Pelo contrário, não existe esse plano judaico e etc, etc. Lembrando que o período Vargas já tinha tido uma relação, um flertezinho com um projeto antissemita. Não vamos adentrar dentro disso, não. A questão B coloca reserva de postos de trabalho para mão de obra local. Perfeito, gente. Mão de obra local, reserva de trabalho, isso é prática típica de países mais industrializados, o que o Brasil ainda não era na época. Então, a mão de obra judaica não ameaçava em nenhum momento diminuição de empregos a nível de Brasil. Então, essa alternativa automaticamente já também pode ser descartada. Questão C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Durante toda a primeira metade, pelo menos, da era Vargas, existia uma relação de respeito mútuo entre igreja e o governo. Mas você não tem mais aquela grande importância que o clero tinha em períodos anteriores, a ponto de pressionar o governo para tomar determinadas medidas ou pedir para que sejam evitadas tais medidas. Então eu também já desconsidero essa questão. A letra D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Primeiro a gente tem que deixar já uma ressalva, falando que hoje a gente vê o mundo árabe muito, muito forte, mas naquela época você não tinha tantas nações poderosas como hoje em dia. Tá? E não existia, durante o período Vargas, nenhum tipo de relação político-econômica com qualquer tipo de país de origem árabe. Por outro lado, existe uma grande simpatia do modelo ditatorial brasileiro com relação a modelos ditatoriais fascistas, principalmente o fascismo de Mussolini, lá na Europa. Embora durante algum tempo a historiografia tenha marcado muito isso, fazendo comparações, isso não se cabe mais, estudos mais recentes já depõem contra esse tipo de processo, o caminho pode ser por aí mesmo. A questão diz, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Então existia sim uma simpatia de elites, da elite burocrática brasileira com relação ao projeto alemão. Inclusive se praticava no Brasil e entre Brasil e Alemanha uma política pendular de economia. Tanto que essa relação Brasil e Alemanha só vai ruir a partir do momento que nas vésperas do Brasil entrar na guerra, que também não interessa para a resolução dessa questão. Muito claramente, a resposta certa, então, é a letra E, simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Perfeito. Mais uma questão concluída.